Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo a respeito desse nosso chamamento, porque em Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, estamos penetrando um pouco nessa realidade do nosso chamamento. E nós vimos que em Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, nos diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós vimos aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses que amam a Deus? São aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós podemos ver que Deus nos chama segundo o seu propósito. E a partir do versículo 29 até o versículo 30, nós temos um resumo da nossa vida. Por quê? Aqui ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui nós temos um resumo da história da nossa vida. Aqui fala daqueles que Deus conheceu de antemão. A esses que Deus conheceu de antemão, ele os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, conformes à imagem de Cristo. Mas isso para quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, para que nós nos tornemos filhos de Deus. Cristo era o único filho de Deus, ele era o unigênito. Mas por causa da obra da redenção, ele se tornou o primogênito. Então nós podemos ver que esses que o Senhor conheceu de antemão, os predestinou. Predestinou para quê? Para serem filhos de Deus. E aqui diz no versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. Um dia você foi chamado e eu também. Para nós, foi aí que começou a nossa história. Não é assim a nossa história com o Senhor? A partir do nosso chamamento. Mas esse versículo nos mostra que a nossa história começou antes desse nosso chamamento. Nossa história com Deus começou quando Ele nos conheceu de antemão e Ele nos predestinou. Quando nós recebemos o chamamento, é que nós passamos a conhecer o Senhor e que nós passamos a conhecer a nossa história. Antes do meu chamamento, eu não sabia que havia uma história antes. Mas depois que eu fui chamado, eu passei a saber. E olha só, esses que Deus chamou, aqui diz a esses também, justificou. Então o Senhor nos chamou e o Senhor nos justificou. Foi aí que essa salvação chegou até nós, porque nós fomos justificados.
E aí também que passamos a ter a experiência de sermos filhos de Deus. Mas esse versículo ainda fala mais a respeito da nossa história. Ele diz: e aos que justificou, a esses também glorificou. Então Deus aqui já nos mostra o seu operar em nós, o seu trabalho em nós. E o resultado final é a glorificação. E o que nós devemos ver aqui, amados irmãos, e apreciar, é que nenhum desses que foram conhecidos de antemão deixaram de ser predestinados. E nenhum dos que foram predestinados deixaram de ser chamados. E nenhum dos que foram chamados deixaram de ser justificados, e a nenhum dos que foram justificados deixaram de ser glorificados. Aleluia! Aqui nós vemos um processo completo e nós estamos no meio desse processo. Então, o que nós precisamos ver a respeito do nosso chamamento? Eu fui chamado para me tornar filho de Deus e eu fui chamado para ser glorificado. Eu preciso conhecer a razão do meu chamamento, e essa porção nos mostra a razão do nosso chamamento, um dos aspectos, porque o chamamento do Senhor inclui muitos aspectos e é algo extremamente rico e maravilhoso. Então, qual deve ser o meu sentir, meu sentimento? Eu sou uma pessoa especial, porque Deus me conheceu de antemão, Deus me predestinou, Deus me chamou, Deus me justificou e Deus me glorificou. Eu sou um filho de Deus, meu destino é a glória. Isso deve fazer com que eu me sinta muito especial. E eu preciso andar de acordo com esse chamamento. Meu destino não é mais o lago de fogo, não é a perdição. Meu destino é a glória. Então nós devemos andar e viver de acordo com essa realidade. Não é isso? Louvado seja o Senhor. Que o Senhor traga essa revelação para nós.